gente. Tô aqui gravando essa mensagem. O Partido da Amizade, ele vai dominar o mundo. Eles já estão aqui, pô. Eles vão atacar. Não, não. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo desta vez pra vocês um review de mangás. E nesta vez eu vou trazer pra vocês um review de mangás. São dois títulos, né, de um autor que eu acabei me tornando muito fã desse cara, que é o Naoki Urasawa. Vou falar pra vocês das duas edições mais recentes de Monster e de 20th Century Boys. Então vamos começar já com o 20th Century Boys. Dando apenas um resumo bem básico assim, o 20th Century Boys conta a história de um grupo de amigos que viveu ali nos anos 90, mais ou menos, e que eles criaram uma história, né, uma brincadeira em que havia um monstro que iria destruir o mundo e queria atacar todo mundo. O personagem principal dessa série é o Kenji, e ele teve esse sonho quando era criança de salvar o mundo. O grande problema é que um dos amigos que participava dessas brincadeiras, hoje em dia é conhecido como Amigo, uma alcunha de Amigo. Shiryu Amigo! Ele é o líder de uma organização, meio que uma seita, que planeja destruir o mundo, baseando todos os seus planos nas brincadeiras que o Kenji, que o pessoal da turma deles lá, criou quando eram pequenos. No primeiro momento ele parte atacando diversas capitais do mundo com um vírus mortal, e usando a influência dessa organização para poder acabar com o mundo, seguindo esse plano que eles fizeram quando eles eram pequenos. O grande problema é que nem o Kenji, nem um dos outros membros da turma não lembram quem é esse garoto, quem é essa pessoa que hoje tá fazendo esse plano, tá por trás disso tudo. É basicamente bem resumido o que aconteceu até agora. A edição anterior tava mostrando ali o começo da batalha que ocorreu no Réveillon de Sangue, em que o Kenji e todos os antigos colegas que fizeram a história, sonhavam em seus heróis do mundo, foram enfrentar o Amigo e foram enfrentar o monstro que o Amigo criou. A edição ela começa bem no final da luta mesmo, mostra o Ocho, conhecido como Shogun também, já velho, depois que ele fugiu da cadeia com aquele mangaka loucão lá e tal. Continua bem da onde parou mesmo, eles conseguindo chegar embaixo do dito monstro, né? Uma coisa interessante é que esse monstro se mostra, na verdade, um amontoado de ferro, todo fudido. Bem fudido, filha da puta. Lá é um bagulho meio que cagado, é muito mal feito, muito rústico. Enquanto isso, o Mangione, que é um subtenente ali do Amigo, começa a fazer as suas influências, começa a usar toda a sua política ali com os governantes, falando que o Amigo conseguiu encontrar uma vacina, e isso acaba dando mais poder para o Amigo, para o partido do Amigo, né, o partido da amizade. Coisa que eu não tinha falado, mas falo agora, é que o 20th Century Boys, ele tem essa pegada narrativa, ela mostra diversos períodos de tempo, né, mostra eles crianças, depois mostra eles adultos, e agora chegou a mostrar até uma fase em que eles estão velhos já. A grande maioria dos personagens já estão velhos, e a Kana, que é a sobrinha do Kenji, ela já está adolescente já. Então tem uma parte bem legal, e o que mostra aí que o Partido da Amizade, quando mostra eles no futuro, foi triunfante nessa luta, nesse Réveillon de Sangue, né? O Kenji, todo mundo desapareceu depois do Réveillon de Sangue. O Shogun, né, o Ocho, acabou sendo preso, todo mundo tá meio que desaparecido. Mas voltando aqui à história, o Mangione acaba usando toda a influência política para conseguir empurrar a vacina sem que o Ministério da Saúde aprovasse, né? Consegue fazer uma medida emergencial, vamos dizer assim. E nisso ele recebe uma ligação dizendo que o Amigo tá lá arriscando a própria vida para derrotar o grupo de terroristas do Kenji. Eles falam que o Kenji é um terrorista. O Partido da Amizade tá colocando o Kenji e o pessoal da turma como grandes terroristas canalhões. Bom, a história continua, mostra ali uma pequena lembrança deles, do passado, né? Como eles desenharam o robô quando eles eram crianças, que mostra mesmo, que deixa bem destacado, é que o robô é bem rústico mesmo. O Amigo acaba enganando o Kenji, porque ele coloca um boneco que seria a cabine de controle ali do robô, e ele mesmo em cima de uma espécie de um monumento, né? O que acontece? Ele acaba
acabou fazendo com que o Kenji levasse as dinamites para explodir o monstro e faz com que toda a mídia, que é como já foi mostrado no futuro da série, acreditasse que o Kenji e o grupo do Kenji, a facção Kenji, como é chamado, fosse colocado como vilão, como os vilões da história, né? O amigo mostra a face, infelizmente não mostra a conclusão de fato do que aconteceu no Réveillon de Sangue, só mostra a Kana com aquele policial Shohei. O final desse capítulo é bem emocionante mesmo, bem bacana, mostra o Kenji tocando ali uma música, que é bem legal. O Kenji, ele curte bastante um rock and roll maroto, é um final bem emocionante de capítulo. E aí todo o episódio segue, né? Mostra, seria a celebração do pessoal do Partido da Amizade, e mostra ali alguém que é supostamente o amigo totalmente enfaixado. Um personagem que havia aparecido na edição anterior, que é a Kyoko, começa a fazer uma pesquisa sobre o Réveillon de Sangue, ela tem um encontro com um deus, e calma gente, não é Deus mesmo, Deus ó Pai. É aquele personagem mendigo que é conhecido como Deus, que ele tem meio que uma habilidade de prever o futuro. Ela é selecionada por uma espécie de uma excursão do Partido da Amizade para entrar numa espécie de um programa. Esse programa tem jogos, tem um monte de coisa que coloca o grupo, a facção Kenji, como inimigos em um videogame e tudo mais. É uma parte bem viajada mesmo essa. Nisso ela acaba não aceitando muito o negócio e acaba tentando fugir. E é nessa parte que ocorre um ponto interessante. Todo mundo achava que dos personagens que estavam vivos depois do Réveillon do Sangue, apenas o Ocho, né, o Shogun, que já havia sido mostrado na edição anterior, ele estava numa penitenciária, mas o Yoshitsune, um dos amigos também ali, que é até interessante, era um cara de um escritório e fez uma cagada grande antes do Réveillon de Sangue, e ele mostra ele bem velho mesmo. Ele tem uma organização em que ele é tido como tenente ali, mas é legal porque ele fala assim que um desses 4 caras, aí tem a foto do Shogun, do Kenji, do Maruo e do Monchan, e ele fala assim que um desses 4 voltar, eu faço com o maior prazer o título de tenente. Ele acaba ensinando pra ela o jeito de passar por esse programa do Partido da Amizade. A Kyoko acaba melhorando muito e conseguindo notas melhores e é selecionada para a última fase. O Yoshitsune, ele queria aprender o que tem nessa última fase. É uma espécie de um simulador em que mostra exatamente a infância deles, né? Todos eles ali e tal. Em que eles entram em uma mansão amaldiçoada e tal, lá, uns fantasmas e tudo mais. O Yoshitsune acaba lembrando o mesmo período em que eles de fato viram a cara de quem é o amigo, quando ele era uma criança, e ele fica desesperado e sai correndo, porque ele diz que ninguém pode ver o rosto do amigo, que senão a Kyoko acaba sendo morta. Acaba bem assim mesmo essa edição. O que dizer do 20th Century Boys? Fiquei sabendo recentemente que ele tem um filme também. Aliás, um filme que parece ser muito foda, eu vou pegar ele pra assistir. E nem preciso dizer que assim que terminar o 20th Century Boys, eu sei que é um mangá curto relativamente, mas eu vou fazer uma análise com certeza, né? Eu precisava falar do 20th Century Boys antes que ele acabasse, porque, cara, é muito bom. Eu se tornei realmente muito fã do Naoki Urasawa por causa do Monster, mas a admiração que eu estou tendo por esse autor aumentou muito mais graças ao 20th Century Boys, que é muito bem feito, cara. É legal porque a história ela vai e volta no tempo, o que dá um clima muito bacana, dá aquela curiosidade de você saber o que vai acontecer. É bem isso mesmo. Bom, falando um pouco das qualidades físicas do mangá, ele já está sendo lançado há um certo tempo pela Panini, ao preço de R$10,90. É o padrão, tá? Aquela capa um pouquinho mais durinha e papelzinho de jornal, né? Um pouco mais de qualidade. Não sei se é bem papel de jornal, não sei exatamente como que chama esse papel, mas enfim. Não sei, só sei que foi assim. E bom, basicamente, dando as considerações dessa 8ª edição do 20th Century Boys, é um anticlímax, né? Provavelmente o pau vai começar a quebrar na próxima edição. Eu acredito que o 20th Century Boys seja bimestral, muito por causa também de ser uma série curta, não dá pra eles ficar lançando o bagulho mensal, senão acaba muito rápido e o investimento acaba indo por terra. Mas que basicamente do 20th Century Boys da edição 8 é bem isso mesmo. E fica aí já mais uma das promessas minhas, e eu tô parecendo político, né? Cada vídeo eu fico só prometendo as coisas, de que assim que terminar o 20th Century Boys, eu vou fazer uma análise dele sim para vocês. Bom, o próximo mangá também do Naoki Urasawa é o Monster. Dando também uma resumida marota na história, Monster conta a história de um médico, que é o Dr. Tema. Em um determinado dia, chega um político, prefeito da cidade, ele vive na Alemanha, tá? Na Alemanha ali, depois da queda do Muro de Berlim, que pra quem não sabe, o Muro de Berlim era meio que uma imposição que dividia a Alemanha em dois ali e tal, era meio que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Assim, eram depois da Guerra Fria, então, e que basicamente dividia a Alemanha no lado capitalista e no lado socialista. Que de um lado tomam vodka e do outro cerveja. É bem resumido o que dá pra dizer dessa parte da história em relação ao Muro de Berlim. Então, o Dr. Tema, ele é um neurocirurgião e o prefeito da cidade acaba sofrendo um AVC lá, uma parada louca no cérebro, tem que ser internado, tem que ser operado às pressas. Só que nisso, antes do prefeito chegar no hospital, um garotinho que havia levado um tiro na cabeça também chega ali em estado gravíssimo e só que o diretor do hospital fala, não, você vai cuidar do prefeito, o prefeito é importante porque vai dar renome, a gente salvar o prefeito e tudo mais. Só que o Dr. Tema é um cara muito justo, um cara muito honesto, ele fala, não, eu
já estava no grupo de médicos, no time de médicos, enfim, que ia fazer a operação no menino, então eu vou fazer. O menino chegou primeiro. O que acontece? Dá merda, porque o prefeito morre, e a partir daí o Dr. Tema acaba caindo meio que em desgraça. Ele perde o posto dele no hospital, a noiva dele dá um pé na bunda dele, que inclusive era filha do diretor do hospital e tudo mais. O grande problema é que todo mundo que estava envolvido na queda do Dr. Tema acaba morrendo misteriosamente. Ele acaba sendo tido como grande suspeito, e alguns anos depois ele acaba encontrando o responsável por todos esses crimes, que seria Johan, que é, curiosamente, o menino que ele salvou. Isso acontece uma porrada de coisas. O Johan tinha uma irmã gêmea, que foi quem acabou dando tiro na cabeça dele, e o Johan se autoproclama um monstro, né? Diversas vezes durante toda a história do mangá, ele fala pro Dr. Tema que o monstro dentro dele tá crescendo. O mangá é de um suspense absurdo, é uma tensão muito grande durante todo o mangá, é realmente animal demais. O Dr. Tema, ele põe na cabeça dele que ele tem que dar cabo da vida do Johan, porque afinal foi ele o responsável pelo Johan não ter morrido. Esse mangá é muito foda, que ele tem muitos pontos sobre a história da Alemanha pós-Muro de Berlim, né? Alemanha. Aonde? Alemanha. Alemanha. Pós-Muro de Berlim, né, pós a queda do Muro de Berlim. Tem muitas questões com o nazismo também, e um programa de educação que aparece bastante nessa edição, que alguns orfanatos na Alemanha tinham, né, que era um programa para criar meio que seres humanos perfeitos. O orfanato, no caso, que o Johan e a Nina Fortner, que é a irmã do Johan, estavam, acabou pegando fogo, e muito do que aconteceu é por causa do Johan mesmo. Bom, falando bem rapidamente do Johan, cara, ele é com certeza um dos personagens, um dos antagonistas ou vilões mais sensacionais que já existiram mesmo, cara. É realmente muito impressionante, é muito foda. É um negócio que é fora do comum esse mangá. Falando apenas que o Monster tem um anime também. Então, basicamente, da história, o que dá pra eu resumir é bem isso mesmo. O ponto em que a história tá, o Dr. Tema, ele tá perseguindo Johan pra tentar matar ele mesmo. Enquanto isso, existe uma organização criminosa e uma organização governamental também, que estão procurando o Johan, pois acreditam que Johan será o novo líder que levará a Alemanha às glórias do passado. Bom, nessa edição, o tema acaba não tendo tanto espaço. Nós somos apresentados a um outro personagem, que é o Grimer. Ele que era um antigo espião e hoje ele é um jornalista freelancer. Ele tá pesquisando exatamente a história do orfanato Kinderheim, que era onde o Johan exatamente estava. A história segue, essa edição ela tem uma pegada assim bem de anticlímax. Ele tem até um pequeno encontro com o Dr. Tema no trem e ajuda o Dr. Tema a fugir desse trem também. Uma parte bem breve, mas é bem legal, em que o Dr. Tema até diz que ele não é mais um médico, que a função de um médico é salvar vidas, e ele, a determinado momento da história, acabou matando uma pessoa. Na edição passada havia falado que para encontrar a mãe do monstro, eles teriam que ir para a República Tcheca e encontrar os 3 sapos. Até então não se fala o que é isso. Enquanto isso, o Grimer vai atrás de um tiozinho lá que fez parte do programa. Ele era diretor do Kinderheim. Ele fica pressionando o velho durante quase boa parte da história. Em determinado momento ele acaba acreditando que o tiozinho fazia experiências com crianças, né? Ele tinha umas crianças lá, o velho acabou tendo um orfanato. Ele acaba pressionando esse velho. Na verdade, ele tá atrás dos papéis, dos documentos sobre os resultados do que aconteceu do Kinderheim. Do Kinderheim, pra poder ver uma solução, pra poder ver o que aconteceu ali e tal. O problema é que o velho acaba sendo assassinado. Eu desconfio muito que seja a Nina que tenha matado ele. A polícia secreta da República Tcheca começa a ir atrás do Grimer pra conseguir a chave, que o velho acaba dando a chave pra ele. Ele sofre uma tortura lascada, os caras começam a arrancar a unha dele. É um pouquinho pesado pra caralho, mas ele não entrega a chave não. A edição vai seguindo, mostra um policial Zé Ruela do caralho, que meio que se apaixona pela Nina, e eles finalmente encontram o que eram os 3 sapos. É um bar, né? O Dr. Tema acaba encontrando. Essa edição, ela até que não é tão tensa quanto a outra, e ela acaba com o Grimer entregando a esse policial a chave, o que constam os documentos ali de todos os experimentos do Kinderheim 511. Uma coisa que eu não tinha falado é que, velho, antes de morrer, ele fala que o grande responsável mesmo pela destruição do orfanato foi o Johan, porque ele tem uma fita com a gravação da entrevista do Johan, né? E ele intitula o Johan como um monstro mesmo. Essa edição é sensacional demais. É até um momento muito interessante em que esse senhor questiona o Grimer. O Grimer fica falando que eles faziam experimentos e isso era desumano e tudo mais. E aí ele fala pro Grimer, né? Bom, a educação que as pessoas recebem na escola e durante toda a vida não é, na verdade, um jeito de fazer com que as pessoas sigam regras e conceitos iguais a todos os outros, fazendo com que as pessoas meio que sejam iguais, sigam um padrão. Ele fala que
lá nesses orfanatos eles ensinavam exatamente isso. Era um programa para criar pessoas melhores. O que é, teoricamente, bem isso mesmo, né? A educação nada mais é do que fazer as pessoas tentar ser cada vez melhores. Essa edição, como eu disse, não tem tanta emoção, assim, é bem legal mesmo, mas não tem tanto suspense quanto as outras, né? Eu acredito que esse já seja o anticlímax pro final, pra conclusão da série. Falando do mangá em si, físico, né? Como eu falei, ele também custa R$10,90 e segue bem a linha do 20th Century Boys. Basicamente, do Monster, edição número 10, é bem isso mesmo. Essas duas últimas edições, tanto de Monster quanto de 20th Century Boys, foram lançadas em janeiro, tá? E eu acredito que próximas edições deles só mesmo em março, né? Tanto a edição 11 do Monster quanto a nona edição do 20th Century Boys. E cara, bom, é bem isso mesmo, cara. Naoki Urasawa, ele faz histórias no estilo seinen, são os mangás já pro público mais adulto, mas eu gosto muito desse estilo. O estilo seinen é um estilo que me agrada muito, porque são histórias sérias, mas que não deixam aquela coisa lúdica e aquela coisa bacana que os mangás têm, de combates, de superação e tudo mais. 20th Century Boys mostra o cotidiano da vida mesmo, porque o Kenji, ele não é um personagem assim, não é um super-herói, não é nada demais, ele é um trabalhador, ele morava com a mãe dele e criava a sobrinha que foi largada, né? E no caso do Monster também, o Dr. Tema, ele é um médico, cirurgião, e acaba se vendo nessa perseguição insana aqui por um assassino psicótico dos infernos, que é o Johan no caso. Mas cara, realmente são dois mangás de uma qualidade extremamente absurda, não é pouco o tamanho da qualidade desses dois mangás. Naoki Urasawa, ele é considerado por muitos um dos grandes mestres do suspense dos mangás. Eu infelizmente conheço apenas o 20th Century Boys e o Monster, mas com certeza eu vou ir atrás de outros mangás dele, de outras histórias dele, pra ver qual é que é, porque o cara realmente é muito bom, é muito foda, e é isso aí. E o que basicamente vai encerrando este vídeo por aqui. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto e maneiro de sempre, não tá no canal, se inscreve, se possível comentar sempre, com educação e extrema sensualidade, dá aquela conferida marota no Facebook, no Twitter, que os endereços estão aí na tela, e se gostou muito do meu canal, baixar as extensões para seu navegador, sendo ele Google Chrome ou Mozilla Firefox. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos, falou! Leia Monster e 20th Century Boys, que é foda pra caralho. Tchau, tchau. Kenji君遊びましょう